tranquilidade do ambiente, preparado antecipadamente pela espiritualidade para nos acolher. Percebamos o envolvimento amoroso de corações generosos que querem o nosso bem e a nossa paz. Juntos com a natureza que nos envolve, com seus movimentos naturais, desde o sol exuberante que anuncia um novo dia, mais uma oportunidade para a nossa melhoria, nosso crescimento, as nossas experiências e tudo aquilo que representa a presença de Deus para os nossos olhos e sentimentos. Os pássaros, as plantas, vida das quais também nós fazemos parte. Respiremos esse hálito amoroso, preparado para nos acolher, para nos trazer ao espírito o refazimento que nós precisamos, a fim de que continuemos com nossas vidas em campos de mais harmonia, de mais esperança. Percebendo essas vibrações harmoniosas que nos abraçam, dos benfeitores queridos que nesse momento são nossos amigos, conselheiros, que falam diretamente à nossa alma, a fim de que a sonoridade exterior não atrapalhe, imprimindo em nossos espíritos valores que nos auxiliarão sempre. Percebendo essa tranquilidade que nos envolve, vamos elevar o pensamento um pouco mais e buscar a figura meiga e amiga de Jesus, o Divino Amigo, nosso Mestre, nosso Senhor, fixando-lhe na memória, para que se forme em torno de nós uma atmosfera de receptividade das vibrações que emana dele, dos seus enviados bondosos. Gostaríamos de dizer-lhe: Senhor, aqui estamos mais uma vez, com o desejo de aprender e de sermos amparados pela tua divina providência. Que o Senhor nos fortaleça para aquilo que podemos fazer por nossas próprias vidas, confiando que aquilo que não podemos será sempre conduzida por vós e por Deus, nosso Pai Celeste. Envolvendo-nos contigo nesse momento, te agradecemos a presença. Rogamos-te, através dos benfeitores amigos, a inspiração para falarmos daquilo que precisamos. Obrigado, benfeitor de nossas vidas, neste mundo de desafios em que vivemos. E assim te agradecemos pelo amor, pelo carinho, pelo auxílio que nos dá sempre. Fica conosco, não só nesse momento em que estamos aqui para refletir um pouco, mas por todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que estão conosco aí nas redes sociais. A nossa alegria de estarmos juntos nesta manhã mais uma vez, para a nossa conversa em torno desta obra, que é a obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, e essa especialmente Amor, Imbatível Amor, que é a obra que fala das nascentes desse sentimento, né, que é o amor, que nós precisamos ir aprendendo, fazendo uma análise
emocional nossa para a gente poder aos poucos compreendendo um pouco mais esse sentimento que é o amor, que nós ainda desconhecemos e apenas em algum momento conseguimos chegar muito próximos dele, né? Que nós possamos então juntos buscarmos aí esse entendimento. Nessa obra, Amor Imbatível Amor, a Joana trabalha vários aspectos que envolvem o entendimento do sentimento em si, né? E na última conversa que nós tivemos, estávamos falando sobre a nostalgia e a depressão, né? E justamente sobre as síndromes da infelicidade cultivada. Né? Olha só como que isso é complicado. A síndrome da felicidade cultivada. Ou seja, aquela felicidade, melhor, aquela infelicidade que a gente cultiva por escolha, por imaturidade, por uma série de fatores, mas que a gente cultiva ela. E que ela não é produtiva, podendo nos levar, inclusive à autodestruição, à deserção da própria vida, e, se não, tirando a vida física, até mesmo perdendo de viver as melhores experiências que a vida tem, por uma escolha que nós fazemos de não assumir um alto comando dos nossos sentimentos, daquilo que nós precisamos assumir, que é a única coisa que nós podemos e precisamos fazer. Cultivar a infelicidade é uma fuga do espírito, que se sente vítima e se acomoda bem no posicionamento da vítima e dele não consegue sair. Né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho forças de lutar contra isso. Numa outra obra, a benfeitora já diz assim, olha, dizer que não tem força é dizer que não quer. Porque se eu não tenho forças, eu posso aceitar a ajuda, eu posso buscar essa ajuda, eu posso implementar tudo aquilo que for possível que eu receber, eu consiga então aplicar aquilo na minha vida e aquilo me auxiliar nessa luta que eu quero fazer. Agora, se eu prefiro cultivar então essa infelicidade, então o que vai acontecer? Nada do que eu receber vai ter qualquer efeito sobre mim. Porque eu vou viver onde? No passado. E um fato ruim que aconteceu, alguma coisa que eu vivenciei, e aquilo perdão pela colocação, mas é a nossa desculpa para passar a vida toda reclamando e lamentando daquela situação, porque em verdade nós não queríamos que as coisas fossem diferentes do que a gente imaginou que fosse, como se a gente pudesse controlar tudo. Não podemos controlar tudo, principalmente aquilo que depende do outro. Aquilo que vem dos outros nós não controlamos. Nós só conseguimos controlar, e assim mesmo com os recursos que temos, aquilo que nós podemos produzir, aquilo que nós podemos fazer. Então, a infelicidade cultivada é aquela infelicidade que ela aconteceu, sem dúvida, um momento ruim, e a gente parou naquilo, estacionou naquilo, usou aquilo como um álibi para ir mantendo aquilo a vida inteira, dizendo que a gente não é feliz, que a gente não sofre por causa desse fato, desse evento em si. Mas a própria Maria Dolores, numa colocação dela sublime, de uma palestra, ela me disse assim, cada um de nós sofre por razões muito próprias, não pelas razões que a gente muitas vezes diz que é. E quando o espírito tem autodomínio de si, quando nós conseguimos esse autodomínio, essa força interior que movimenta a nossa vida, e essa vida não depende de nada e nem de ninguém, nós conseguimos ir superando esses eventos, e embora machucados, marcados, a gente consegue prosseguir. E consegue caminhar sem essa ideia da autodestruição, ou a ideia de não ter nenhum tipo mais de prazer, de bem-estar na vida, porque as coisas não foram daquela forma como a gente queria. Nós esquecemos que nós temos um passado espiritual. Nós viemos de reencarnações que, se a gente pudesse dar uma espiadinha, pegar a pontinha do véu e levantar e olhar, a gente ia fechar e falar assim, tá bom demais. Deixa eu dizer, tá bom demais. Por quê? Porque o nosso passado não nos recomenda. Claro que nós temos coisas boas, sem dúvida, a gente fez muita coisa boa. Tanto que a gente não é todo sofrimento, a gente tem dificuldades e tal, mas temos também toda uma índole, temos todo um caminho no emocional que mostra que a gente fez um progresso. Fizemos um progresso. Mas temos marcas profundas, especialmente naquelas áreas onde nós temos os nossos maiores enfrentamentos.
Então, onde a gente tem maior enfrentamento? O que é o meu calcanhar de Aquiles? O que é a minha maior dificuldade nessa vida? Ali estão os meus maiores débitos em relação a esse passado que eu já vivenciei, que não foi positivo naquele sentido. O que me falta e que me faz falta, porque tem coisa que falta, mas não faz falta, não é? Tem coisa que a gente não tem, mas passa sem, não há problema. Mas tem coisa que a gente não tem e faz falta mesmo. Aquilo dói, chega a doer na alma. Aquilo dói. Quando isso acontece, significa que ali está a nossa maior fragilidade. De um passado não glorioso, que a gente trouxe os efeitos para a vida presente, e que é muito complicado. Nós estamos estudando na sexta-feira uma obra chamada Memórias de um Suicida. Muitos aqui já podem, talvez já tenham até lido essa obra. E um dos personagens, numa vida anterior, ele estrangulou uma mulher, uma pessoa. Ele matou lá com as próprias mãos, né? Ele sufocou ela. E depois de muitos anos do Vale dos Suicidas, em todo aquele quadro de sofrimento lá, que ele foi resgatado, e agora ele está numa colônia espiritual, preparando, entendendo todo o processo, né? Ainda tentando sair daquele quadro agudo do sofrimento, ainda com muita culpa, tal. E ele diz assim para o amigo: nos últimos tempos eu não tenho sentido as minhas mãos, como se elas não existissem. Eu olho, eu as tenho, mas não tenho. Eu não sinto as minhas mãos mais. E estranho, né? Aquele processo de de não sentir as próprias mãos. Porque no mundo espiritual, a gente guarda a lembrança do corpo físico que a gente teve. Então nós temos um corpo espiritual que é exatamente igual ao corpo físico que nós temos aqui. Então se a gente se olhar no espelho do lado de lá, a gente vai se ver como é aqui. Eu vou me ver como eu sou. E o meu corpo, se eu tocar no meu braço, eu tenho um braço. Qualquer parte do meu corpo que eu toque, eu posso ouvir o meu coração pulsar. Então os órgãos do corpo espiritual são semelhantes aos órgãos do corpo físico. Embora não tenha as funções do corpo físico, porque se alguém der um tiro em alguém lá, a pessoa vai acontecer, vai morrer? Não vai morrer, né? Não vai morrer de novo? Não tem jeito, né? Mas o espírito tem o órgão, porque ele vai ser o quê? Ele vai ser o modelador da vida no próximo corpo que ele vai ter. Então ele vai moldar, tal, tudo bem. Respeitando a genética da família, mas vai moldar um coração, os órgãos como tem. E o espírito, esse corpo espiritual, ele guarda todas as impressões morais que nós tivemos na vida presente. Então, tudo que nós fizemos com o corpo físico fica registrado no corpo espiritual. Como ele usou as mãos para cometer o crime dele, está impresso na consciência dele de que as mãos são perniciosas para ele. É uma conclusão dele, não é uma condenação divina. Mas ele tem a ideia de que a mão era o quê? Era o instrumento da perdição dele naquela vida. Ele usou as mãos para matar. Então a consciência avisando ele: você tem um débito, você tem um débito, você tirou uma vida, você tem um débito. Então o que acontece? Ele começou, ele próprio, a não desejar ter as mãos. Então, sem perceber, inconscientemente. Está lá no tribunal da consciência, né? Que a nossa consciência é um tribunal. E ele se condenando nesse tribunal, porque não é Deus que condena, Deus não condena ninguém. O Criador não condena ninguém. O Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. Então é a consciência que trabalha os aspectos da regeneração, da reestruturação do espírito em relação às suas dívidas, seus débitos. É um tribunal íntimo. Nesse tribunal íntimo, ele decidiu que as mãos são perniciosas para ele. Só que ele não tem consciência, é claro disso, objetiva, né? E ele não sente as mãos. E na conversa com o benfeitor, ele está falando que ele vai reencarnar sem as mãos. Que a próxima existência dele será sem as mãos. Ele vai nascer sem as duas mãos. E que todo o constrangimento de uma vida desse jeito, que seja lá ainda fala 30, 60 anos naquela época, né? Hoje as pessoas vivem mais, né? Ele está dizendo 30, 60 anos, que sem as mãos será para ele, então, uma reparação perante a própria consciência de que as mãos não devem ser utilizadas para tirar a vida de ninguém, mas para promover a vida e não tirar a vida. Né? Então nós vamos percebendo, né, que o tipo de existência, o que nos falta, aquilo que nós sofremos nas carências nossas aqui na Terra, é exatamente aquilo que nós já tivemos e usamos mal. Não agimos corretamente naquele campo. Então nos falta hoje. Né? Nenhum de nós é plenamente ajustado com tudo aquilo que gostaria que fosse. Nenhum de nós.
E tem um termo, uma coisa que a doutrina espírita ensina, que a gente tem que tomar muito cuidado, que no estado da infelicidade cultivada, a gente faz muito, né? Que é tomar muito cuidado com esse sentimento, com isso aqui, né? Com essa posição, que é a lamentação. A lamentação é a reclamação sem sentido, né? Que geralmente a gente faz como vítima. Então eu começo a lamentar a minha vida como vítima, começo a reclamar, como se Deus, né? Como não sou culpado, o problema não é meu. Eu tenho o que eu tenho, estou passando pelo que eu estou passando, mas o negócio é do destino, foi Deus que decidiu assim, alguma coisa aconteceu aí em algum lugar que me atingiu. Eu não sou, então, o responsável. Então eu começo a lamentar. Diferente de procurar um conselho, de conversar com um amigo, de falar alguma coisa, de procurar um auxílio religioso, o auxílio médico, o auxílio psicológico, a gente pode e deve, sempre. A doutrina espírita anda para a par com a ciência. O homem deve procurar sempre o recurso, né, desde o recurso médico, psicológico, religioso, né, o que for necessário. Mas a gente não deve lamentar. A lamentação, ela é diferente da busca da ajuda, que é outra coisa. Quando eu busco ajuda, é porque eu quero realmente vencer aquela etapa, passar para uma etapa melhor e mudar. Quando que a lamentação ela é uma infelicidade cultivada? Quando a gente fica andando em círculo. Lamenta sempre o mesmo problema e não sai daquilo. Lamenta, lamenta e não sai daquele círculo vicioso, né? Aí o médico não consegue ajudar, a terapia também não funciona, né? O auxílio da religioso não adianta, nada funciona. Quando a gente está nesse quadro aqui, nada funciona. A gente não aceita ajuda de nenhuma, aí nada funciona. Geralmente, os efeitos disso aqui são perniciosos, porque eles vão levar a gente fatalmente à autodestruição. A lamentação sem sentido vai nos levar à autodestruição. É muito perigoso, né? É muito perigosa a lamentação. Sempre que a gente se sentir vítima, né? Que a gente perceber, eu não tenho sorte, a minha vida não é como eu gostaria, tal. Comecemos a puxar isso de volta. A perceber e falar, peraí, exatamente, a minha vida pode não ser como eu gostaria que fosse, mas a vida de ninguém é. Coloque no coração isso. A vida de ninguém é exatamente como cada um gostaria. De ninguém. A gente não é exclusivamente nesse mundo aquele que está passando por aquele drama emocional. E ele pode mudar. As coisas de um dia para o outro pode mudar, de um momento para o outro. Toda aprovação tem um tempo, tem um período para poder a gente amadurecer um sentimento, alguma coisa, e ela muda, ela passa. A página vira. A não ser que a gente não deixe virar. Então, que ele fala que a lamentação, né? A infelicidade cultivada não vira a página. Aí o espírito não quer virar a página. Ele quer ficar ali naquele quadro de sofrimento para que todo mundo tenha pena dele, tenha dó, né? Achando que Deus vai ter dó de nós. Deus não tem dó de nós, ele tem amor. Dó não. Porque o dó é aquela coisa que a pessoa faz. A gente muitas vezes tem dó. Quando a gente cruza o braço, fala, coitadinho daquela pessoa. Mas não faz nada. Isso é dó. Sente dó. O que é a piedade? A piedade é depois de verificar, nossa, que aquela pessoa está sofrendo, o que eu posso fazer para ajudar? Então, aquele que tem piedade pergunta para si mesmo, o que eu posso fazer para auxiliar? Não é resolver, gente. A gente tem que ter em mente, no coração, que a gente não resolve o problema de ninguém. Não existe isso. A gente tem que perguntar, o que eu posso fazer, onde eu posso contribuir para que aquela pessoa melhore, que aquela situação melhore. E se o outro não quiser receber, a gente pode mover céus e terra que não vai funcionar. Como não vai funcionar para nós também. E nem Deus interfere. Coloque no coração isso. Se Deus interferisse, não haveria guerra nos mundos. No mundo, né, na terra, não haveria guerra, não havia problema em lugar nenhum. Era só ele perceber que alguém estivesse num quadro doloroso, extremado, ele botaria a mão lá e tudo estava resolvido. E não é isso. O que acontece no sofrimento? No sofrimento, a primeira providência precisa ser do sofredor. Ele precisa querer, aceitar ajuda, aceitar que precisa melhorar, aceitar que aquilo que não é vítima, que tudo tem uma razão de ser, já que Deus é justo e bom, tudo tem uma razão de ser. E a razão de ser está na nossa própria história. Não está nas mãos de Deus e nem no destino em lugar nenhum. Está na nossa história. Tudo que acontece conosco está registrado nas páginas do tempo da nossa história. Tudo. É tudo escolha nossa. Tudo escolha nossa.
todo o processo emocional, moral, material, espiritual que a gente vivencia está na nossa história. É um roteiro escrito por nós. Nós escrevemos. Agora, por exemplo, estamos escrevendo o que a gente quer para a próxima existência. Não falamos lá do espírito que está lá no mundo espiritual, não está sentindo as mãos? Ele escreveu uma página dolorosa para si mesmo. Quando cometeu aquele ato, ele escreveu uma página dolorosa. Né? E por imaturidade, ele não viu outra saída, porque existe outra saída. Não é necessário que aquele que fez de um jeito tem que passar exatamente por aquilo. O espírito, se ele tiver maturidade, ele pode resolver com amor aquilo que ele provocou pela dor. Mas a imaturidade, ainda a dificuldade do espírito, faz ele procurar o sofrimento, achando que o sofrimento é que vai fazer com que ele se livre daquela situação. Pode até livrar se esse sofrimento não for um sofrimento lamentoso, né? Se for na lamentação também não vai funcionar, né? O sujeito lá nasce sem as mãos, mas ele lamenta a vida inteira, reclama, blasfema contra Deus, fala que é onde já se viu, que todo mundo tem mão e ele não tem, e reclama, e grita, e resmunga, e se revolta. Não vai adiantar. Vai chegar no mundo espiritual com a prova sem cumprir, falida. Não adiantou. Não resolveu. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a revolta faz que se perca o benefício da prova. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A revolta faz o espírito perder o benefício da prova. Então a gente, não é que a gente não sofre, lógico, nós somos ainda muito rasteiros no nosso emocional, e a gente sente dificuldade, a gente sente ainda o peso da aprovação, a dificuldade quando ela chega, mas a gente deve evitar, né, a revolta, buscar ajuda compreendendo que a maior parte dessa ajuda virá de nós mesmos, do nosso esforço, da nossa luta por deixar aquela situação para uma melhor. E quando uma situação se consolida e ela não pode ser diferente por enquanto, e às vezes esse por enquanto é por aquela vida toda, ou pode ser por um período dessa própria vida, a gente precisa resignar. A resignação é a aceitação, mas aceitação com luta, não aceitação de braço cruzado. Aí não é resignação, aí é acomodação. Né? A maior parte, quase que a totalidade das pessoas que nascem na miséria, não nasceram na miséria para ficar na miséria. Nasceram como ponto de partida, mas o espírito, se lutar, sai daquela condição. Mas o que muitos de nós fazemos nessa condição? Fazer o quê, né? A vida quis assim, Deus quis assim, então. E aí eu cruzo o braço, fico lá esperando que façam por mim, porque eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho jeito. Vocês já viram a história das maiores fortunas desse país, do mundo? De onde nasceram? A maior parte delas? Pessoas que não tinham nada. Que não tinham nada. Tem um grande nome brasileiro, que eu não vou falar, que ele era camelô. Ele vendia coisinhas ali na Praça da Sé, em São Paulo, vendia. Tornou-se uma das grandes fortunas do brasileiro. Não que o dinheiro seja tão importante assim, não é isso. Eu estou dizendo que o esforço faz o espírito sair da condição dele para uma outra melhor. A condição de nascimento é uma. Agora, em alguns casos, é claro, alguns casos, o próprio espírito pediu para Deus não lhe dar nada, mesmo que ele se esforçar. Não me dê nada, porque eu não posso, eu preciso passar a vida toda nessa condição. E aí vira do avesso e nada acontece. Mas o problema é que se a gente não se movimenta dentro da nossa necessidade para tornar ela melhor, então significa que nós estamos acomodados, isso não é resignação, e a gente ainda vai ser cobrado de não ter feito nada pela própria vida. Né? Tem acho que não sei se ele é americano, um homem que ele tem as pernas bem curtas e faltam os 2 braços. E ele se tornou um dos grandes beneméritos, reunindo em torno dele uma associação de assistência às pessoas necessitadas, assim, muito grande. E ele não tem os 2 braços. Ele não pode carregar uma caixa de nada, de coisa nenhuma. Mas a força de vontade dele, o empenho do seu espírito, mobilizaram em torno dele uma verdadeiro arsenal de auxílio, né, para combater a pobreza, a miséria, a fome, sem ter os 2 braços. Então, ou seja, Jesus falou, né, tudo pode aquele que quer. Se eu creio que eu posso, eu posso. Agora, se eu não acredito que eu posso, eu vou ficar ali parado. E se a gente está esperando dó de Deus, pode esquecer.
Se é uma coisa que Deus não tem de nós, é dó. Ele tem amor. Então o amor faz com que ele tome providências para que a nossa vida seja cada vez melhor. Mas sempre vai ter que partir do nosso esforço. Pedi e obtereis. Está escrito no Evangelho. Batei e a porta será aberta. Então, ou seja, o movimento precisa ser de mim, né? Sair da minha vontade, do meu desejo, né? E cultivar a infelicidade é uma escolha. Então a gente passou por uma dificuldade dolorosa, difícil, por um problema, e a gente quer rememorar aquilo a vida inteira, como se a gente não pudesse ser contrariado. Com todo respeito à dor, né, de cada um, né? Eu também tenho os meus perrengues, minhas dificuldades, né? É a gente fazer birra. É como a criança que senta no chão e começa a espernear e não quer, e não quer, e não quer, e o pai e a mãe tem que ir lá e pegar porque a criança, né? Só que Deus não faz isso. Ele está caminhando. A gente é a criança, a gente começa a fazer birra. Ele vai embora, a gente fica lá no chão. Até o dia que a gente quiser levantar e correr atrás dele. Aí a gente levanta e fala assim: nossa, cadê o meu pai? Sumiu na curva. E agora? Tem que achar ele. Aí levanta e ó, correndo atrás para chegar, para alcançar o pai. Aí, o que é essa corrida até o pai? São as reencarnações cheias de dificuldades que o espírito pede depois. Fala assim: como é que eu vou agora resolver esse problema? Eu preciso de vidas com provações, com dificuldades, para eu alcançar meu pai. De quem eu me afastei. Deus não se afasta de nós. Mas a gente pode se afastar dele. Para fazer birra. A gente senta no chão, né, e começa lá a espernear, e ele deixa. E vai embora. A vida prossegue, as leis divinas prosseguem, o movimento do universo não para esperar a gente. A vida prossegue, todo o processo anda, né? Então aí o próprio espírito, percebendo que fez uma coisa que não devia, ele próprio vai pedir alguma coisa que o ajude de novo a aproximar de Deus. Então a gente tem que confiar muito. Nós já fizemos isso. As pessoas que a gente ama podem fazer isso, podem desistir também do caminho. Mas eles vão se levantar. Eles vão chegar à conclusão de que precisam também, como nós também temos que chegar a essa conclusão. Que a gente precisa caminhar, que a gente precisa ir na direção de Deus. Porque fomos nós que nos afastamos dele, não é ele que se afasta de nós. Deus nunca se afasta dos seus filhos. Mas a gente pode fechar a porta. Alguém entra dentro de um ambiente com a porta fechada? Não tem jeito, né? Se a gente abrir, vai ver o pai ali fora. Mas fechou, fica lá dentro. Eu não tenho ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém olha por mim, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Era só abrir a porta. Tá ali o pai ali fora esperando a gente. Porque é a nossa ação, né? É o nosso movimento que a gente precisa. E tem também a nostalgia, né? A chamada nostalgia, que é a infelicidade cultivada por coisas boas. Até agora nós falamos de coisas ruins, mas tem também coisas boas, que a pessoa se prende e fala assim: nunca mais vou viver aquilo. Né? E aquilo que foi uma coisa boa se transforma numa coisa ruim, porque a pessoa fica lembrando daquilo que era bom e fala: agora eu não tenho. E agora? Não é? E agora? Como é que eu faço? Como a vida é feita de momentos mesmo, de eventos que vão se sucedendo um ao outro, deixando uma marca em nós. Que essa marca é o aprendizado, é a experiência que nós vamos adquirindo. Graças a Deus que a gente viveu momentos bons, né? E aí, às vezes a pessoa já foi embora, às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, alguém, um filho, e essa pessoa foi embora para o mundo espiritual. E a gente não aceitando isso, né, preso aos momentos bons que viveu, falar: mas se eu tivesse fulano aqui seria muito bom, mas se eu tivesse tal coisa. Mas nós vamos nos reencontrar, a vida vai nos oferecer outras oportunidades, né? Então tem também essa nostalgia, que é uma infelicidade cultivada também, só que em vez de ser ruim, é por coisas boas, por coisas que viveu de bom. Se viveu de bom, graças a Deus que viveu aquela experiência boa, está guardada, está marcada no espírito, vai contribuir com a nossa felicidade, com o nosso crescimento espiritual, né? E se a gente também não aprender a virar as páginas, seja das coisas ruins, seja das coisas boas, deixando que cada coisa fique no seu lugar no tempo, como é que a gente vai se ajustar ao futuro? Para que as coisas boas também que a gente quer aconteçam. Se a gente ficar preso lá no passado. Então tem que virar a página. E aí as coisas boas começam novamente a acontecer no caminho da gente, mas tem que virar a página, né? Então a gente precisa pensar exatamente sobre isso. E lembrar da gente não cultivar a infelicidade, seja por uma coisa, seja por outra.
seja pelo mal que nos aconteceu, ou seja pelo bem que nos aconteceu também, que a gente está preso lá e fica sentindo-se infeliz porque viveu um momento bom e agora não tem aquele momento bom, como aquele lá que a gente queria viver. Lembrando que a vida, ela é etapas mesmo, né? E não quer dizer que a gente não vai ter momentos bons para frente, né? E até momentos iguais com as mesmas pessoas, com tudo, novamente, não é isso. Quando a gente se prende naquela situação anterior, então a gente cultiva um estado de alma lamentoso, nostálgico, que não é positivo. Ele leva a gente à tristeza, ao desgosto da vida e a não querer mais, até a boicotar. A gente até boicota o que a gente mais quer. Muitas vezes a gente, preso no que já viveu, boicota o que tem que vir. Boicota as coisas boas que tem no caminho para vir para a gente. Porque está preso lá. Está grudado lá naquele momento, cultivando uma nostalgia, né? Um estado nostálgico de almas. Ah, eu fui infeliz. Não, eu fui feliz. Não, eu sou feliz. Aquela felicidade que eu vivi está onde? Dentro de mim. Então eu vou manter isso. E a falta disso é o que leva muita gente a abandonar a vida. Em todos os sentidos, não só pelo suicídio, né? Mas também abandonar a vida em vida. Muitas pessoas deixam de viver, deixam de aproveitar os bons momentos. Por causa da partida de um coração querido, muitas vezes a pessoa deixa de aproveitar a vida com aqueles que ficaram, com os corações que estão agora caminhando conosco. Que bom que foi bom aquela experiência, né? Com aqueles que a gente amava e ama, continua amando, né? Porque a pessoa está viva, está do outro lado da vida, está vivo. Nós continuamos amando. Então, esquecemos que nós continuamos vivendo aqui no planeta, na Terra ainda, num corpo, e precisamos vivenciar essa experiência da melhor maneira possível. Então, eu não fui feliz, eu sou feliz. Porque se eu fui feliz, essa felicidade está onde? Está dentro de mim. E eu posso mantê-la como um estado de alma, de confiança, de esperança nos dias melhores que virão. Senão a gente projeta um caminho ruim. Eu projeto para mim mesmo, eu lanço no tempo um vazio. Se eu vivo lá no passado, eu lanço para o futuro o quê? Um vazio. Eu não tenho sonhos, não tenho aspirações. Né? Então sempre confiar em Deus no sentido assim, tudo que for de bom e for o melhor para nós, Deus vai tomar todas as providências para que isso aconteça. E o nosso esforço vai implementar isso, vai tornar isso real. Depende sempre de nós. Você falou alguma coisa, Gerson, por favor? Davi, é uma pergunta de uma irmã na internet. Sim. O Osmar pediu que eu reproduzisse. É Osana Bigoto o nome dela. Embora eu acho que você já respondeu a pergunta. Ela pergunta o seguinte: qual a melhor forma de resignação? Acho que nós já respondemos, né? A aceitação. É a aceitação. E a aceitação, como eu comentei, não é passiva. Não é, tá tudo bom, é assim mesmo, né? Vamos fazer o quê, né? Não tem outro jeito, tal. Isso não é aceitação. A aceitação é compreender que se eu estou fazendo tudo o que eu posso pela situação que eu quero, que seja diferente, se eu estou fazendo tudo o que eu posso e ela não é como eu quero, é porque, por enquanto, ela é assim. Então, o que faz a gente ficar de consciência tranquila e não cultivar amargura é saber que eu estou fazendo tudo o que eu posso. Aí sim. Se eu estou fazendo tudo o que eu posso pela minha necessidade, então a consciência fica tranquila e eu não sinto remorsos nem pesares. Mas se eu não estou fazendo tudo o que eu posso, se eu me acomodei, cruzei o braço, me estacionei na posição de vítima, vai acontecer exatamente o contrário. Eu vou me sentir cada vez pior, cada vez mais magoado, cada vez mais ferido. E isso não vai ser a minha defesa no futuro. Eu nunca vou conseguir chegar no mundo espiritual e falar assim, eu fui infeliz por causa daquela situação que aconteceu comigo. Não, eu não vou ter como usar isso. Eu vou olhar para mim mesmo e falar assim, nossa, mas por que eu não fiz alguma coisa? Tinha tanta coisa que eu podia fazer e eu fiquei preso ali, né? Muitas vezes tem um sentimento, gente, que faz com que... É difícil a gente aceitar isso, sabe? Mas o nosso orgulho, ele nos aconselha mal. Né? O nosso orgulho, ele faz com que a gente acredite, né? Nós temos crenças, e a gente acredite que eu só posso ser feliz se a vida for exatamente daquele jeito
que eu imagino que ela tem que ser. Né? Se ela for 1 milímetro para lá ou para cá, não, aí não tem jeito, aí não dá certo. O que eu quero assim, tem que ser assim. 2 mais 2 é 4. Na matemática divina, 2 mais 2 não é 4. Pode ser 3,5, pode ser 4,1, depende. Depende da necessidade, da maturidade do espírito. E muitas vezes, coisas que a gente conseguiu superar por vontade, porque a todas as coisas que a gente supera, a gente fala assim, eu sofri tanto que eu superei. Não, o sofrimento não faz ninguém superar. Tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo, vai para o mundo espiritual, continua sofrendo, reencarna, continua sofrendo. Resignou aquele que aceitou, aquele que compreendeu. Então esse resignou. Então o sofrimento realmente mudou porque ajudou o espírito a trabalhar aquele aspecto. E depois que passa aquela situação, vivenciando uma outra experiência, muitas vezes de um outro nível, em outra situação qualquer, quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizerem assim, por que eu perdi tempo ficando amargurado por tantos anos com essa situação? Por que eu perdi tempo? Por que eu não entendi logo que eu tinha que prosseguir com a minha vida e tal? Muitas pessoas dizem isso. Né? Então, a melhor maneira é essa. A primeira coisa, a aceitação com ação. Né? A própria palavra fala aceitação, ação. Eu tenho que agir. E eu só posso agir fazendo a minha parte. Eu não posso querer que o outro seja ou faça aquilo que eu quero que ele seja. Não tem jeito. Cada pessoa sente a vida de uma maneira. Capta as coisas do seu modo. E nisso a gente não consegue interferir. Você pode até submeter alguém a uma ideia, a determinada situação, mas se no íntimo dele ele vê aquilo de maneira diferente, em algum momento aquilo vai dar errado. Alguma outra coisa vai acontecer que aquilo vai dar errado. Porque não é a maneira como ele sente. E a submissão, a subserviência, não leva ninguém a coisa nenhuma. Leva só ao sofrimento. Então o espírito precisa amadurecer. E enquanto ele não amadurece, ele não entende. Né? Eu me lembro que no meu trabalho tinha um rapaz que trabalhava comigo, né? E ele um dia, conversando lá, ele falou assim para mim, nossa, se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, hoje eu não estaria aqui trabalhando nessa função que eu estou. Porque ela me disse uma coisa muito importante, há 20 ou 30 anos atrás, e eu praticamente briguei com ela. Achei que ela era uma pessoa que atrasada, sem noção da vida, sem nada. E hoje eu reconheço que se eu tivesse escutado ela, hoje eu estaria numa situação profundamente diferente da que eu estou. Mas é isso aí. Não tem como. Você pode apresentar o que você tem para contribuir com o outro. Se ele vai aproveitar isso ou não, né? Como é conosco também. A vida já nos deu tanta coisa, e às vezes muita coisa a gente não aproveitou. A gente deixou passar, deixou perder, deixou aquilo embora. E a gente vai ter outra oportunidade, né? Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não consiga acertar, nós vamos ter outra oportunidade para recomeçar. Né? A gente vai recomeçar. Nós vamos recomeçar, reconhecendo os nossos enganos e recomeçar. Todo mundo deu. Essa é a beleza da justiça divina, é essa. Deus sempre vai dar oportunidade ao espírito de recomeçar. Não tem condenação eterna. Não existe condenação. Né? Toma-se muitas vezes as literaturas religiosas ao pé da letra, né? E aquilo, não, mas se você vê, ela, em muitos pontos ela se contradiz se você pegar o pé da letra. Como é que você pode, por exemplo, atribuir a um ser que Jesus disse, sendo extremamente bom, que é o nosso Pai, que é um ser justo, poderoso, ao ponto de conhecer da sua criatura o que a sua criatura não conhece. Como é que podemos acreditar que um Deus desse tenha coragem de manter um filho no inferno, queimando para sempre? E ficar olhando ainda, feliz da vida de ver o filho queimando lá, eternamente queimando no inferno. Como admitir um pai? Então, no livro Céu e Inferno, uma mulher respondeu para Kardec, acreditar nisso é acreditar que Deus é pior do que qualquer mãe na Terra. Qualquer mãe na Terra, por mais ignorante que ela seja, é melhor que Deus. Porque ela vai lutar até a morte pelo filho dela. Aliás, ela vai até o inferno por causa do filho dela. E aí ela fala assim, se uma mãe tiver 5 filhos, 4 foram com ela para esse tal de paraíso que se prega, né, que seria um lugar de beatitude, e um foi para o inferno, vocês acham que ela ia fazer o quê? Ela ia falar assim, minhas filhas, você fica os 4 aqui que vocês estão muito bem. Eu vou cuidar do seu irmão que está lá no inferno. E iria para lá.
Então ele fala assim, uai, se uma mãe e um pai terreno tem uma percepção dessa do sentimento, Deus é inferior ao homem, então? Ou seja, não tem inferno, não tem condenação eterna. Tem o inferno de cada um de nós, que a gente cria dentro de si, depois precisa viver aquilo ali para recuperar-se, né? Dores, encarnações com dificuldade, para o espírito poder aprender que ele não deve fazer aquilo. Então ele vai aprendendo, ele vai evoluindo, a gente vai melhorando, né? A condenação não tem, não existe isso. Não vai ter um julgamento final onde vai separar um povo para cá, um povo para cá, esse povo vai viver eternamente bem, isso aqui vai queimar, né? É uma figuração isso. E Jesus disse, né, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. E quem são as ovelhas que Deus confiou a Jesus? Os habitantes da terra? Todos os habitantes da terra. Sejam eles a que religião pertençam, onde estejam, que raça, que são filhos de Deus. Ninguém vai se perder. Uns atrasa mais, um evolui mais rápido, outro demora mais, mas todo mundo vai ter jeito. Todo mundo vai ter jeito. Quando nós analisamos o sofrimento do mundo, não podemos entender como castigo de Deus, mas como processos do próprio homem. O próprio homem vivendo aquilo que ele vai construindo. Ele próprio vai construindo coisas que depois ele tem que viver aquilo. Mas não Deus. Deus, ao contrário, envia o quê? Milhares de espíritos bondosos, né, de anjos, para cuidar da humanidade, ajudar os espíritos humanos a se tornarem melhores. Ajudar no sofrimento. Toda vez que você ora, alguém de uma luz que você não tem nem ideia, de uma grandeza que você nem sonha o que é, se aproxima de você e vai te ajudar. Está ali do teu lado. Se todo mundo pudesse ver o que acontece na sua prece, na sua oração, nunca deixaria de orar. Se todo mundo pudesse ver o que acontece naqueles fugidios momentos em que a gente se coloca em oração, a gente não deixaria nunca de orar. Você vê a grandeza da ação divina no momento que a gente ora, socorrendo a gente. Socorrendo também aqueles que a gente ama. Então, se tem alguém que a gente sabe que está em sofrimento, né, alguém que tem um ato que não foi um ato bom, oremos por ele. Vamos oferecer luz para essa pessoa. Seja ela aqui no mundo físico, no mundo espiritual. Quando você ora por alguém, você oferece luzes. No seu próprio coração, luzes. Você atrai do mundo espiritual benefícios para aquela pessoa, onde ela estiver, do lado de cá, do lado de lá. Né? Então são coisas que a gente precisa ir aprendendo, né? A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Então, aquela tristeza e infelicidade cultivada, onde que ela vai dar? Numa depressão. Então, o passo seguinte dela vai ser a depressão. Nós estamos falando aqui da nostalgia, que por enquanto é um estado controlado. A gente ainda pode parar de sentir isso, a gente pode mudar essa visão. Quando a nostalgia ultrapassa um determinado limite, ela vai para o estado patológico, vira uma doença emocional. Aí já é a depressão. Né? Sim. De outras vidas. Pode sim. A gente pode carregar, né, de uma vida para outra, para mais de uma vida, inclusive, estados emocionais que a gente não vai superando. Né? Se a gente não corrigir aquilo que é ruim agora, a gente perpetua as funestas consequências daquilo no tempo, até que aquilo se dilua e desapareça. Porque é a gente que vai resolver. Né? Deus vai ajudar, mas é a gente que vai resolver. A gente vai ter que chegar à conclusão de que aquilo não é bom. Né? Pode durar não só para a próxima vida, por mais de uma vida. Depende da maneira como o espírito vai registrar aquilo, como ele vai acolher aquilo. Né? Como nós comentamos, se for pela revolta, né, que é uma das filhas do orgulho, se a gente se achar injustiçado, né, a gente achar que é vítima do destino, vítima da vida, cultivar isso, a prova não adiantou nada. Ela não serviu para nada. Aí a gente cai na revolta, né? Que está no Evangelho, que a revolta faz que a gente perder o benefício da prova. Então, a revolta faz a gente perder. É como se a gente tirasse o peso que a gente está carregando, colocasse ele no chão e tentasse ir embora sem ele. Mas ele está amarrado em nós. Não tem jeito. A gente vai até uma certa distância e começa a sentir que está sendo puxado por um peso que a gente vai ter que buscar ele de novo. Então a revolta, ela sempre faz perder o benefício da prova, né? Então a depressão já é muito mais perigosa, né? Porque a depressão, ela realmente é um estado patológico, é uma doença, que vai desestruturando tudo, a mente e o corpo.
né? Aí a pessoa vai, é uma loucura controlada por um tempo, que depois, né? Aí ela vai falar da depressão aqui, ó. Esse deperecimento emocional, a depressão, né? Faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos, né? A gente começa com doenças psicossomáticas, mas essas psicossomáticas depois acabam realmente se tornando patologias inerentes mesmo ao corpo, né? A pessoa passa a desenvolver uma doença grave mesmo, física, né? Algum órgão adoece, alguma célula adoece, e a gente pode ter uma doença degenerativa, como também um órgão que vai falindo, né? A tristeza pode, por exemplo, fazer o nosso coração ir parando, parando até parar, definitivamente. Vai enfraquecendo, aí você toma remédio, não tem muito efeito, remédio, não tem muito efeito, vai indo até o desencarne, né? Porque o espírito está fazendo o quê? Está se autopunindo, né? O processo depressivo é um processo autopunitivo, que geralmente tem como pano de fundo a culpa, ou alguma mágoa, algum ódio que não foi superado, dessa ou de outras vidas. Traz aquilo como pano de fundo, que fica ali atormentando, né? A princípio fica aquele processo nostálgico, vai para a depressão começa o destrambelhamento psíquico, mental e também físico. Órgãos, células, glândulas começam a falir. Porque o que alimenta a vida no corpo é o espírito. Quem que faz o corpo funcionar perfeito? É o espírito. Ele que dá vitalidade ao próprio corpo, né? A gente vê lá o Divaldo Franco, ele está com 94 anos. Cultivou esse estado de alma, esse espírito de resignação, de alegria a vida toda. Fez palestra no mundo inteiro, conferências, é o maior orador espírita praticamente do mundo. Tem uma obra de caridade gigantesca, né, imensa, uma obra assim, dentro do campo do amor, uma obra esplendorosa. Adotou 500 filhos no seu próprio nome. Então, um espírito que a vida toda viveu para o amor, para o bem, para a luz, para a paz. O que aconteceu? Não cultivou depressões, não cultivou tristezas. As depressões, as tristezas, fatalmente vão levar a gente à autodestruição. Se a gente cultiva a tristeza todo dia, amargura, insatisfações, esses estados de alma vão levar a gente ao desencarne. A despeito de qualquer ajuda médica, às vezes a gente vai para o desencarne. É uma escolha, né? É uma escolha que o espírito faz. Quando é uma anomalia puramente do corpo, né, que o corpo apresenta ali um defeito, a medicina cura, ajuda, nós conseguimos curar. Quando não cura? Quando não cura é quando o espírito não quer curar. Ele próprio continua produzindo os efeitos tóxicos, fluídicos, que vão alimentando a doença. Ela se alimenta do quê? Dos desejos, das vontades inconscientes do espírito. Por isso a Joana de Ângeles, a autora dessa obra, ela ensina a gente a trabalhar o auto-perdão. O auto-perdão não é a gente aceitar o erro como se fosse uma coisa normal, não é isso. Mas é a gente admitir que pode errar. E se errou, deseja se levantar e fazer direito agora. Então eu reconheço que eu errei, porém, pretendo fazer esforço para não errar mais. Então eu tenho uma proposta de melhoria. Essa proposta de melhoria faz com que eu não guarde culpas e nem remorsos, que são agentes disparadores de doenças. Então o espírito começa a trabalhar a autoconfiança, o autorrespeito. Sou falível, tenho ainda a possibilidade de errar e erro, mas não acredito que o erro seja uma coisa correta. Vou trabalhar a proposta de fazer o melhor possível. Isso dá vitalidade, dá mais saúde ao espírito, né? Perguntaram uma vez para o Divaldo numa entrevista: Divaldo, por que você é assim? Ele respondeu assim: alegria de viver, minha filha, alegria de viver. Ele falou, ele tem uma alegria, uma aceitação, e ele teve inúmeros problemas. O Divaldo chegou um momento em que o cardiologista dele disse que ele tinha 30 dias de vida, e olha lá. E ele estava lá numa cama, e a Joana de Anjos chegou para ele e falou assim: o que você está fazendo aí deitado? Olha, o meu médico falou que eu estou 95% morto. E ela falou: e eu estou 100% morta e eu estou trabalhando, não sei que vantagem tem. Levanta daí e vão trabalhar. Aí ele fez ele levantar, ela falou: eu estou 90% morta e estou trabalhando. Então você levanta daí, vamos trabalhar. E ele foi para as atividades, e ele falou: e fiz uma bela prece no enterro do meu cardiologista. Ou seja, o cardiologista foi antes dele.
O cardiologista partiu antes dele. Fiz uma bela prece lá no velório do meu cardiologista. Ou seja, é um espírito que tem problema, ele tinha dificuldades, ele teve uma angina, ele tem uma série de problemas. O Chico também tinha. E o Chico morreu com 92 anos também, lá, velhinho, porque chegou o final, né? Alguém lá em cima falou assim, ó, terminou aí o roteiro aí, agora não precisa ir mais não, que acabou, pronto, pode vir embora. Chico deitou lá, botou a mãozinha lá, tranquilo, e foi embora. Tomou um cafezinho, deitou lá, foi embora. A gente pode ser assim? Pode. Mudando o pensamento e mudando o sentimento. Aquilo que a gente não pode mudar, nós não podemos estacionar aquele sofrimento. Não podemos. E pelos outros nós vamos fazer aquilo que é possível, porque nós não salvamos ninguém. Nós não mudamos ninguém. Por mais que a gente ame. Não tem jeito. Se fosse assim, não tinha ninguém com problema no mundo, porque geralmente, com alguma exceção, as mães e os pais querem o melhor para os seus filhos. A mãe e o pai tiraria toda a dor do filho, todo o problema, todo o sofrimento, né? Ia transformar o filho num ser eterno, fisicamente, sem problema, né? Mas ela pode fazer o quê? Aquilo que está no alcance dela, amar. O que eu posso fazer? Amar. Né? Compreender que o outro tem a própria história dele. E eu não tenho como mudar essa história, ele tem que mudar a história dele. Eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou entrar dentro da pessoa e mudar a história dela? Não tem jeito. É ela que tem que querer fazer isso. Então a gente está junto, mas não pelo outro. Não tem como eu fazer pelo outro. Posso fazer junto com ele. Mas por ele não tem jeito. Por ele não dá. Não tem como. Né? A decisão é dele, a maneira de caminhar é dele. E aí a gente vai fazendo o quê? Apesar da dor, muitas vezes, de ver os outros numa situação que a gente não gostaria, porque a gente ama, né? Não gostaria de ver, a gente tem otimismo, alegria, sabe que a gente pode continuar ajudando. Pode continuar orando, pedindo a Deus para que aquela pessoa, naquela história de vida que ela escolheu, que ela seja assistida, que ela seja amparada, que ela seja acolhida, que ela desperte daquela situação dela e prossiga melhorando. A gente pode continuar fazendo isso. Esteja a pessoa do lado de cá ou esteja do lado de lá. É indiferente. Então, se eu amo alguém do lado de cá, eu vou desejar o melhor para essa pessoa. Eu vou continuar orando por ela, pedindo por ela, querendo o bem dela. Se ela estiver do lado de lá da vida, a mesma coisa. Orando por ela, pedindo que ela fique bem, que ela tenha o melhor da vida também. E ela vai receber. A pessoa vai receber. Isso é amor. E isso evita a gente entrar na revolta, que é uma das filhas do orgulho. A gente não se revoltar, porque nós não controlamos tudo. E dá a impressão que Deus escolheu a gente para sofrer. Se a gente não tomar cuidado, parece que Deus pegou lá no caderninho e falou assim, ó, esse aqui agora esse vai sofrer. Esse aqui vai ser feliz, esse vai sofrer. Esse aqui vai ser feliz, aquele ali vai sofrer. Não é assim, né? Senão a gente vai para a depressão mesmo. E a depressão, ela tem efeitos funestos. Funestos mesmos. Ela pode levar a gente a quadros muito delicados, né? Vocês viram o tanto que elas estão conversando hoje, as araras? Acho que elas estão uma falando para a outra assim, vocês estão escutando? Olha lá. E a outra está falando assim, é porque não é você, não sei a ver e tal. Estão lá, uma falando com a outra. Estão conversando e estão protestando, estão bravas. Está brava comigo. Silêncio. A depressão é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo e nas demais pessoas e em Deus. Então, o depressivo, ele vai aos poucos. Primeiro, ele perde a fé em si. Como ele perde a fé em si mesmo, não tem fé em mais nada. Quem não tem auto-amor, não tem amor por nada, nem por ninguém. Se eu não tenho amor por mim mesmo, né? Se eu não acredito que a minha vida é uma vida abençoada, que eu estou na Terra com o meu compromisso, seja qual for esse compromisso, que eu estou bem, que é isso mesmo, minha vida é assim. E ela pode ser muito boa se eu quiser, se eu senti-la bem, se eu aproveitar a minha vida como o bem que ela é para mim, eu vou conseguir amar todo mundo. Mas se eu não conseguir sentir isso para mim mesmo, eu não vou conseguir sentir isso com ninguém, com nada. Então aí tudo que eu enxergar vai ter aquela visão daquele sentimento que eu tenho, né? Que é um sentimento de autodepreciação. Os postulados religiosos não conseguem permanecer gerando equilíbrio porque se esfacelam ante as reações aflitivas do organismo físico. Não se acreditar capaz de reagir ao estado crepuscular caracteriza a gravidade do transtorno emocional. Então a pessoa, ela não se sente capaz de sair daquele quadro, ela acha que ela não tem condição.
É uma crença isso. Porque a gente pode qualquer coisa. Jesus falou, vocês são deuses. Poderão fazer coisas que eu faço e muito mais. Então a gente pode qualquer coisa. Mas a gente acredita que não. E essa crença, ela limita, ela bloqueia. Mesmo até no mundo material. A pessoa que acredita que ela nunca vai chegar a lugar nenhum, que ela não tem força, que ela não é uma pessoa inteligente, que é isso, ela vai colocando crenças, né? E vai limitando. Às vezes vem dos outros isso, né? Ah, você não é isso, você não é nada, você nunca vai ser nada, você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir nada. Então, essas crenças, elas vão, se aceitas pela pessoa que já tem esse pensamento, elas vão limitando o espírito do seu crescimento. E ele vai realmente ter uma vida limitada, porque não consegue se esforçar e fazer mais. Se alguém tenta me limitar, mas não é a minha crença, a pessoa fala isso, alguma coisa de mim, mas não é o que eu penso. Eu olho e falo assim, bom, isso é a opinião dela, a opinião dele. Pronto. Eu continuo crescendo, melhorando e fazendo. Se eu aceito, é porque na verdade existe um correspondente em mim. Toda vez que a gente é depreciado e aceita, é porque o pano de fundo da nossa crença é aquele. Então, no fundo, eu me sinto daquele jeito mesmo. Então, a pessoa só confirmou. Ela só confirmou que já era aquilo que eu pensava mesmo. Então, temos que ter cuidado com isso, né? Porque a gente fica assim, ah, fulano falou tal coisa e deixou o outro, né, desgostoso da vida, ele não faz mais nada, ele não quer mais nada. Não, na verdade ele acertou, né? O outro realmente era isso. O outro acolheu aquilo. Porque tem como crença limitante, no seu sentimento, como pano de fundo da sua vida, aquilo que o outro identificou. Por isso que a gente tem que ter auto-amor, né? O que é o auto-amor? O auto-amor é acreditar em si. Acreditar que a gente pode, que a gente tem condição de viver uma vida muito boa, a despeito do que esteja nos acontecendo. Fazendo o nosso melhor. O dia que a gente entender que a gente só pode fazer a nossa parte, a gente vai perceber que muita coisa poderia ter sido ou pode ser diferente se a gente quiser. O meu pensamento, ele constrói. Quando eu projeto o pensamento para a minha vida, para o futuro da minha vida, eu estou determinando mais ou menos aquilo que eu quero que a vida se mobilize para me dar. A mente é fonte criadora, diz o Emmanuel. Tem um livro chamado Pensamento e Vida, que é um livro interessante de ler. Tem que ler devagar, meditando, porque ele usa termos assim bem, conceitos bem consistentes ali. Então, um livro chamado Pensamento e Vida. O pensamento é vida. Eu projeto com o pensamento, né? Não de maneira mágica, não. É que eu mobilizo forças. Nós somos deuses, Jesus falou. Então, quando você começa a desejar uma coisa, você começa o quê? Mobilizar forças à volta para a concretização daquilo. Pode ser que não seja exatamente como nós imaginamos, porque vai depender de vontade dos outros, vai depender de outras circunstâncias que não dependem de nós. Mas muita coisa pode ser diferente com a emanação do nosso pensamento. Inclusive o nosso estado de espírito. Porque a gente vive numa atmosfera, todos nós temos uma aura, né? Faz tempo que eu não faço esses desenhos, vou fazer um agora aqui. Meus bonequinhos. Né? Nós temos uma aura que nos envolve. Essa aura, ela possui em primeiro lugar o quê? A emanação do meu sentimento, né? Tá o meu coração, a emanação do meu sentimento e a emanação do meu pensamento. Então, o que eu penso e o que eu sinto, eu irradio em torno de mim e passa a constituir a atmosfera psíquica que me alimenta. Então, do que eu estou me alimentando, em primeiro lugar? Do que eu estou me alimentando, em primeiro lugar? Porque eu emano pelo pensamento e pelo sentimento em torno de mim. Pessoas odientas, pessoas que guardam mágoas, ressentimentos, raivas, ela irradia o quê em torno da sua psicosfera? O negativo, o ruim. Ela contamina isso aqui, esse envolvimento, ela contamina tudo isso. Contamina. E ela passa, a impressão que dá nesse sentido é semelhante a gente pegar um carro numa garagem fechada, aquelas garagens fechadas, deixar ele ligado e ficar lá. Deixa o carro ligado lá, fica lá respirando. Monóxido de carbono. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o negócio vai dar errado. Morreu do quê? Ah, não sei, ele estava lá na garagem sentado, de repente caiu e morreu. Né? Não percebeu que ele estava respirando, que levou ele à morte. E o pensamento é a mesma coisa. O pensamento, ele emana
verdadeiras tempestades de raios que voltam contra nós. A gente projeta nuvens escuras, piores do que aquelas nuvens. Não sei se foi esses dias lá, eu vi, não sei que país que foi, teve uma tempestade de granizo, que as pedras eram quase do tamanho desse copo ali. Teve até uma criança morreu de uma pancada de uma pedra daquela que caiu na cabeça da criança. Uma criança morreu. A gente faz isso. A gente cria nuvens escuras em torno de nós e elas ficam despejando raio na gente. Tempestade a todo momento, e raio para lá e raio para cá. Um raio desse vai atingir um órgão, vai atingir uma célula, vai atingir uma glândula, vai atingir o nosso psiquismo, vai nos desestruturar completamente. E aí chega do outro lado, tudo danado, né? E fala assim, né? Também eu morri de um acidente vascular cardíaco, né? Aí os benfeitores vão olhar e falar assim, então, né? Você foi suicida. Mas como assim? Eu não me matei? Se matou sim. Aí vai buscar lá o que a gente cultivou. Dá uma olhada aqui o que você fez durante a vida toda. Olha aqui. Olha no ambiente que você viveu. É porque a gente tem muita preocupação de ir num lugar e trazer alguma coisa de lá. Todo mundo fala assim, eu vou num ambiente ruim e vou sair de lá carregado. Muitas vezes quem vai contaminar e deixar o ambiente pior é a gente. Você chega lá e descarrega toda aquela porcariada que a gente carrega e fala que é o ambiente que atingiu a gente. Muitas vezes é a gente que leva, né? Atrapalhar os outros, contaminar os outros. E leva aquela porcariada toda e joga aquele monte de lixo no ambiente que a gente vai. Ou às vezes traz de lá, né? Mas por que traz de lá? Porque semelhante atrai semelhante. Se eu tenho uma atmosfera espiritual ruim, negativa, que eu criei, eu vou atrair o quê? Coisa ruim. Vou trazer tudo que tem de ruim comigo também. Deixo o meu lixo lá e trago um monte de lixo comigo. Porque já tenho um campo de atração para isso. Né? Então precisamos pensar. Fazer uma reestruturação do pensamento e do sentimento, que são os agentes da vida. O que nós pensamos e o que nós sentimos determina que vida a gente vai ter. Né, para a gente não criar crenças limitantes, né, que vão limitando a gente dentro de um processo doloroso e difícil. Então esse é o pensamento da Joana de Ângeles, né? Mas se nós percebermos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já nos asseverava que brilhe a vossa luz. Ele não pediu que brilhasse a treva, porque treva não brilha. Pediu que a luz da nossa confiança e da nossa esperança fosse para nós mesmos o arrimo de nossas vidas. Sempre acreditamos que as pessoas farão o melhor por nós, nos esquecendo que o melhor por nós será feito por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pela luz que deve brilhar em nossos corações. Que o venerando amigo, o amigo de todas as horas, o mestre amoroso, o divino coração que nos tenha auxiliado neste mundo, permita que possamos perceber todos os dias a grandiosidade da vida, a beleza da experiência no corpo, a luz imensa que brilha ao nosso lado, sem que percebamos. E agradecidos, possamos dizer a Ele, muito obrigado, Senhor. Se conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.